Olá pessoal, tudo bem? Terceiro ano? Vamos então para mais uma aula aqui de números complexos. Tá? Os números complexos, ele é uma demonstração, tá certo? Da raiz negativa. Lembra que quando vocês faziam a equação do segundo grau, e na equação do segundo grau vocês tinham a raiz quadrada. Quando a raiz quadrada dava negativa, você colocava que não existia resposta real. Não existindo resposta real, então você tem esta chamada de imaginária ou de números complexos. Então vamos dar uma olhadinha como isso funciona. Então o número complexo ele é formado pela parte real, que está representado aí pelo A, e a parte imaginária B. Observe o gráfico embaixo que você vai entender essa demonstração do número imaginário. Tá? Então você tem no lugar do y a representação da parte imaginária e na parte de x a parte real, tá? O número real ali representado pela parte A. Observe então aqui uma situação. Nós temos que A pode ser qualquer número real, mais 0i, ou seja, você vai observar no gráfico que quando você fala 0i, então esse número que eu estou procurando, ele é o real, porque ele vai estar sobre a linha do real. Mas agora, quando você tem 0 na letra A, que é o número real, você vai observar que você tem um imaginário puro, ou seja, ele vai estar na linha de y, que é a linha dos imaginários, ok? E na prática, como isso significa? Então, observe aqui que eu coloquei um número complexo. Z igual a 2, e esse 2 é um número real, e mais 3i. Então, são 3 imaginários. Observem como que eu vou marcar no gráfico. Primeiro, eu marco o número real. Então, o número real, no eixo do x, eu marco o número 2. Depois, eu vou até o y e marco o número 3, que é o imaginário. Nessa relação é o que nós encontramos z. Observem aí no gráfico. Agora observem que tem alguns detalhes, alguns pontos para que vocês lembrem quando fala sobre o número complexo. Nós temos a unidade imaginária, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, que significa o índice desse número imaginário. Então, quando você tem um índice elevado a alguma coisa, nós temos essas regras. O zero, todo número elevado a zero é 1, mesmo imaginário. Quando o i elevado a 1, né, ele é ele mesmo. Ao quadrado é como se fosse raiz de menos 1, toda essa raiz ao quadrado. Então, daí a raiz ao quadrado corta com esse índice da potência ao quadrado e fica menos 1. E aí o i ao cubo seria esse menos 1 do quadrado vezes o i. E aí nós temos o menos i. Mas o que isso significa? Daqui a pouquinho a gente já vai para essa parte em especial. Nós temos a demonstração dela da forma algébrica. Então veja que o x ele está no lugar do real e o y, mesmo ele sendo um número real, ele representa um número imaginário. Tá? Então você vai ver ele no eixo do y. O conjugado de um número complexo, você vai ver que é a imagem, tá, da parte imaginária. Então, se você tem a parte imaginária positiva, você vai manter o mesmo número real, mas vai para o número negativo imaginário. Vamos ver então um pouquinho mais sobre essa unidade imaginária. Observe a soma entre esses números complexos. Nós temos aí o Z1 e somando com um outro número complexo, Z2. Observe que ele é simples. Você pega a parte real, que está representado pela letra A e pela letra C, e soma. E mais a soma da parte imaginária,
então dos números B e D, e você tem a resposta formada aí nesse Z1 mais Z2. Já na multiplicação, você vai observar uma outra regra. Mas da onde parte essa regra? É isso que nós temos que provar para você, que é a parte da multiplicação de binômios, tá? Comum, que você já conhece, fazendo a forma distributiva para fazer a multiplicação. E aí você vai ver que vai chegar nessa resposta dessa montagem, dessa multiplicação aí entre números complexos. Então, aqui eu faço a demonstração para vocês da multiplicação por essa regra de multiplicação de binômios. Tá? Aí você vai observar aquela regrinha que eu apresentei para você no slide anterior, que é AC menos BD mais a parte imaginária, AD mais BC igual a I. É só você analisar quais os números representam o A, o B, o C e o D e trocar nessas fórmulas que eu apresentei. Ou então, fazer a multiplicação por regra do binômio, aí, como você já sabe fazer. Nesse caso, eu apresentei um exemplo para você dessa multiplicação. Veja que ao apresentar os dois números complexos e fazendo a regra do binômio, eu cheguei num número na segunda linha interessante. Ficou esse 18i ao quadrado. Aí eu tenho que olhar para aquela regra da unidade imaginária, tá? Do que significa o i ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que i sempre é raiz quadrada de menos 1? Então, se é raiz quadrada ao quadrado, ele corta, ficando só o menos 1. Então, por isso que ali eu circulei lá, o i ao quadrado, e agora vou substituí-lo por menos 1, que está na terceira linha. Tá? E aí, continuando os cálculos, eu só posso somar número imaginário com número imaginário e número real com número real, ok? Chegando no fim a menos 20 mais 9i. Menos 20, número real, e mais 9i, ou 9 números imaginários, ok? Mas e quando a unidade imaginária, né, quando você tem o índice do i, for muito grande? Como que eu posso fazer esse cálculo? Pode você ficar perguntando. Então, você sempre pega esse índice, né, essa potência, e divide por 4. Por que 4? Observe que na unidade imaginária, aí, na regra que eu coloquei aí em cima, você observa que ela tem 4 mudanças e sempre vai ficar voltando nisso. Então, o i à quarta volta ali para que é igual a i a 0, a i a 5 é igual a i elevado a 1 e assim por diante. Então, você dividiu por 4, você vai se preocupar agora com o resto dessa operação. Então, eu coloquei um número aí, olha, 21i elevado a 2014. Então, eu peguei o índice 2014 e dividi ele por 4. Deu igual a 503 e um resto um resto 2, 2 unidades. Então, olha, você observa que quando eu vou lá na regra i ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu substituo esse i 2014 por menos 1 e fica igual a menos 21. Outro exemplo aqui que eu quero colocar para vocês, 21i elevado a 503. Então, observe que eu peguei o 503, dividi ele por 4 e eu tive uma resposta de 125 e o resto dessa operação 3. Então, daí eu olho na regra da unidade imaginária e vou ver que i ao cubo é igual a menos i. Então, daí eu fiz a multiplicação lá embaixo. Olha lá, 21 vezes menos i é igual a menos 21i. Para que eu uso essas regras? Essas regras eu vou utilizar quando eu estou fazendo as multiplicações entre binômios e ele vai aumentando esse índice do i. Então, o imaginário ele não tem potência sobre ele.
Então, por isso que tem essa variação desses 4 valores que você deve transformá-los, tá? Por isso que eu transformei. O I503, ele é igual ao I ao terceira, como nós vimos aqui, que é o resto da operação dividido por 4. E assim, eu multiplico no número real, no número que eu peço, e aí eu tenho a resposta de menos 21i. Uma parte muito importante que vocês também podem observar nessas atividades que foram passadas para vocês é a parte do quadrante. O que representa os sinais do número imaginário, tá? Então você viu aqui uma representação dos quadrantes e aqui eu fiz uma apresentação de como seriam os sinais do número real e do número imaginário em cada quadrante. Então, observe, no primeiro quadrante, o número real, veja ali no X, é positivo, e veja no Y, também é positivo e imaginário. No segundo quadrante, veja que muda. O real agora está na parte negativa, e o imaginário continua no positivo. É a parte alta aí do Y. No terceiro quadrante, você tem o real negativo, que está à esquerda do zero, não é? E o imaginário negativo, porque está abaixo de zero. Referente x e y, ok? Depois o quarto quadrante segue essa mesma sequência lógica, e você tem o x, que é a representação real positiva, lado direito de zero, não é? Só que o imaginário continua abaixo de zero, então ele é negativo. E assim, nós temos essas explicações para as atividades dessa semana. Pessoal, qualquer dúvida, eu deixo mais um vídeo, mais uma playlist. Estude, não espere você compreender somente com essas aulas. Procure mais, leia textos. Isso é importante para você, é importante para o seu crescimento, tá bom? Então, vamos ficando por aqui nessa aula e peço que tenha esclarecido para vocês. Voltem sempre em cada slide, em cada passo, para que você não se perca. E está aqui sempre esse vídeo para você utilizar quando for necessário.